Dr. Sóstenes, recentemente foi publicada a Resolução 244 de 2026. Queria que você explicasse um pouco sobre essa resolução, quais são os principais avanços que essa resolução trouxe para essa norma para o mercado brasileiro. Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Ainda mais quando lidamos sob a perspectiva de avanços, que, na verdade, eu acredito que o principal benefício, digamos assim, dessa resolução tem sido colocar ou trazer o ESG para o centro da discussão, né? Porque essa resolução, a 244 de 2026, ela, bem da verdade, ela veio para alterar uma perspectiva de mercado, ela veio para alterar uma resolução, uma outra resolução que sobreveio no Brasil em 2023. Então, nós estamos falando aí de uma resolução que ela muda conceitos regulatórios que foram estabelecidos em 2023 através da resolução CVM 193. Mas o que essa resolução em 2023 trazia, né? Ela internalizava critérios. Lembra que lá agora há pouco eu falei que o ESG também é uma pauta técnica de métricas de resultado? Então, a resolução 193 de 2023, ela internalizava normas internacionais chamadas as normas IFRS, S1 e S2, que na prática como as empresas de capital aberto reportam as informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, aí no caso seria ou será a IFRS S1, e como ela reporta também as informações relacionadas ao clima, que aí no caso é a norma S2, IFRS S2. A resolução 193 de 2023, ela foi pioneira no mundo, porque quase que automaticamente, quando o Brasil internalizou essas normas IFRS S2, a CVM foi pioneira no mundo a torná-la, de certa forma, uma política a ser aplicada perante todas as empresas listadas na CVM, ou seja, as empresas que têm capital aberto. O que essa norma diz? Ela dizia que depois de 2 anos, ou seja, depois de um interregno de 2 anos, seria obrigatório que toda empresa listada na CVM, toda empresa de capital aberto, fizesse um reporte, ou seja, um relatório de sustentabilidade de acordo com as métricas e os indicadores IFRS 1 e S2. Só que isso traz uma série de demandas também para o dia a dia da empresa, demandas técnicas, mudanças estruturais, informações que muitas vezes não são positivas, ou que muitas vezes são tratadas com greenwashing, que greenwashing é um termo, quando você ali você fala o que você não pratica na prática. É uma pauta realmente complexa. E aí começou a vir uma série de movimentos durante esses 2 anos que a pauta ainda era voluntária. Algumas empresas, mesmo no período voluntário, foi lá e falou, não, eu vou realizar esse relatório, mesmo sendo voluntário. Mas agora, no ano 2026 para o ano 2027, em que a norma se tornaria uma norma indutora, obrigatória, uma norma realmente a ser aplicada sem nenhuma mais voluntariedade pelas empresas de capital aberto, sobreveio a resolução CVM 244. Então, quando falamos de avanços, abordar a resolução 244 2026 como uma norma de avanços. Eu colocaria essa palavra, ela é um pouco polêmica, porque no dia que ela foi implementada, nós tivemos notas de quase todas as organizações do Brasil. Então, por exemplo, uma declaração conjunta com mais de 328 apoiadores das mais diversas empresas do Brasil fizeram uma nota para defender o relatório de sustentabilidade, fizeram uma nota contra a resolução 244 de 2026, capitaneado pelo Instituto Clima e Sociedade, capitaneado por grandes empresas, e outras notas também foram tratadas, como a nota da ABDE, né, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento,
como a nota também da Anbima, a nota da Febraban, que envolve todos os bancos, ou seja, todo o capital de fomento do Brasil acabou sendo, de certa forma, reagindo de forma contrária, né? O Conselho Federal de Contabilidade, a Ibracon, o IBGC, ou seja, uma grande lista de empresas, de entidades de organização da sociedade civil enxergaram essa resolução como uma expectativa frustrada, ou seja, no momento em que a norma seria obrigatória, propriamente dita, ela foi revogada. Mas existem coisas a serem observadas também na CVM 244 de 2026, que ela é recente, ela é iminente. Ela não traz por si só, um desmonte da pauta ESG ou da pauta da sustentabilidade. A bem da verdade, ela colocou uma voluntariedade para o relatório e colocou as empresas da CVM que não reportarem ou que não fizerem o relatório IFRS S1 S2 precisa justificar para o mercado, e aí eu creio que aí precisa justificar de forma convincente. Precisa justificar para o mercado o porquê não vai relatar as informações que têm impacto relacionados à sustentabilidade e ao clima. Aí tem uma grande oportunidade. Quando nós falamos que a resolução 244, ela não apenas revogou uma norma anterior ou destruiu expectativas, mas ela trouxe para o empresariado, no meio de uma série de questões regulatórias que estão acontecendo ao mesmo tempo, digamos, um fôlego a mais, de acordo com aquilo que é praticado no mundo também, que é pratique ou explique. Então, ela trouxe essa novidade. Então, eu traria dois avanços. Um primeiro avanço é colocar a pauta do ESG, da sustentabilidade, a ser discutida e ser uma pauta nacional, e ser uma pauta que hoje ela é iminente, é a pauta do momento. Quando falamos em sustentabilidade e ESG, a resolução 244 de 2006 tornou a pauta do momento. Só se fala nisso no Congresso, só se fala nisso na Câmara, no Senado, coisa que há 2 anos atrás não ocorria. Você via autoridades perguntando se a ESG era de comer ou de passar no cabelo. E isso nós tivemos uma oportunidade muito prática, aconteceu conosco no nosso dia a dia. Então, eu entendo que quando a palavra avanços é trazer o ESG para o dia a dia dessas decisões da empresa e verificar como será isso na prática. Eu acho que essa resolução, de algum modo, ela ainda vai ser revista, ela ainda vai ser tratada, ela ainda vai ser trabalhada, justamente por conta desse movimento, que é um movimento muito forte que veio por organizações de muita força no Brasil, como o Conselho Federal de Contabilidade, Ibracon, a BDE, a Anbima, a Febraban, muita gente, né? São 328 só em uma declaração capitaneada pelo Clima e Sociedade, e várias delas, inclusive, nós reforçamos. Nós estamos fazendo esse coro também de que o relatório, com base no IFRS S1 e S2, deve sim ser realizado de forma compulsória, de forma obrigatória pelas empresas. Mas também temos discutido isso tecnicamente. Nós soltamos 3 artigos técnicos, aí, cumprindo o nosso papel também como advogados, nosso papel também como membros, na parte como especialistas do Comitê Gestor de Sustentabilidade em nome do Sistema de Justiça, para discutir a linha do tempo, o porquê essa resolução 244 sobreveio. E ela veio como um pedido também das próprias companhias de capital aberto, através do quê? Através da comissão, um pedido à Comissão de Valores Imobiliários, capitaneado pela Abrasca. O que é a Abrasca? A Abrasca é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, ou seja, que reúne ali todas as empresas que são listadas justamente na CVM e que fizeram um pedido de fôlego para a CVM. Olha, não somos contra a IFRS, não somos contra divulgar isso, mas tratar com uma pauta compulsória na visão dessas empresas aqui, nesse reclame, por conta de uma série de movimentos que têm ocorrido no Brasil, regulatórios, como reforma tributária, questões relacionadas ao CDE, uma série de novas leis que sobrevieram, pautas também como o TCU, que trouxe ali o IESGO, que é uma nova política para você aplicar também o ESG como nas métricas dos contratos.
nas licitações, ou seja, é muita transformação regulatória ao mesmo tempo, e a Abrasca, ela se posicionou. Isso ocorreu em dezembro do ano passado, em dezembro de 2025, ela se posicionou trazendo um pedido para que justamente a CVM mantivesse a adoção voluntária dos relatórios IFRS S1 e S2, ou que pudesse fazer um ajuste prorrogando o início da obrigatoriedade dessa prestação de informações. Então ela nessa linha do tempo histórica, isso nós abordamos muito mais tecnicamente nos artigos que nós publicamos, até em conjunto com o doutor Alexandre Bernoni, nos portais tradicionais jurídicos como Conjur, Migalhas, Jota, no próprio portal Global ESG, que nós lidamos no dia a dia sobre a pauta. Nós também queremos demonstrar para a sociedade, como não dá para tratar aqui com uma linguagem muito técnica, mas quem tiver interesse de conhecer um pouco mais tecnicamente esse assunto, possa ir ler esses artigos técnicos, que vai dar os elementos do porquê, quais foram os motivos que ensejaram essa nota ou esse pedido da Abrasca para a CVM. Quais são, por outros lados, os motivos que fizeram com que 328 instituições capitaneadas pelo Instituto Primo e Sociedade se declarassem a favor do relatório e contra essa resolução. Da mesma forma, por que CFC, por que a BDE, Ambima, FEBRABAN, quais são os argumentos que cada uma dessas entidades trazem para discutir a retomada da obrigatoriedade do relatório financeiro através do reporte da sustentabilidade pelo IFRS S1 e S2. E aqui eu quero dizer que o IFRS S1 e S2 não por si só resolve todos os problemas ou os elementos relacionados à pauta da sustentabilidade. Aí nós temos outra também preocupação, que são as plataformas e os frameworks. IFRS e S1 e S2 são apenas um ou dois dos relatórios que são, ou que seriam a partir da resolução, obrigatórios, mas nós temos aí diversos outros relatórios. Perfeito. Como GRI, PRI, relatório agora IESB da TCU, então é muita pauta técnica e, ao mesmo tempo, todos precisam estar indexados à Agenda 2030, as métricas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, na nossa visão também, as próprias métricas dos princípios do SG, na nossa visão, 20 princípios do SG. Então, assim, tentando falar aqui para um público de rádio, né, eu gostaria de convidá-los, na verdade, quem tiver interesse, a entender um pouquinho mais dessa pauta que é técnica, através desses artigos que nós publicamos, para que possa compreender o lado da CVM, o lado da Abrasca, o lado dessas entidades que se movimentaram a partir da resolução 244 e conhecer um pouco dessa linha do tempo. E você está convidado. Na resolução 244. Sóstenes, desculpe te interromper, e você está convidado, não só você, mas a Ana, a participar outras vezes aqui para a gente continuar falando sobre esse tema que é muito importante. A gente já chegou ao fim do programa, a gente poderia ficar aqui falando muito mais sobre ESG, que esse é um tema muito amplo, mas eu deixo o convite para vocês voltarem outras vezes, viu? Muito obrigada e um ótimo dia para vocês. Muito obrigada, estamos à disposição para debater o ESG na prática, buscando a implementação e a convergência entre a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, o poder público e, principalmente, a academia. Muito obrigado. Eu gostaria, então, de, nesse finalzinho, convidá-los ali a acessar o site esg20.org/relatório, e que nós lançamos o marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável, e que traz esse catatal de normas e de leis que existem relacionadas ao ESG e da sustentabilidade e todas as fases de implementação. Então, acompanhe o dia a dia do ESG através do portal globalesg.com.br e também através do nosso instituto, das redes sociais e do institutoglobal.org e das nossas redes sociais no Instagram e no LinkedIn. Vai ser um prazer muito grande estar discutindo e trazendo um pouco mais de simplificação para uma pauta que é importantíssima para o cidadão e para a cidadã, mas também muito técnica a ser abordada pelas empresas e pelas instituições como um todo. Isso, eu finalizo com uma frase de Kofi Annan: quem se importa ganha.
É isso que nos move, é isso que tem que nos mover a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez a participação de vocês aqui com a gente. Chegamos ao fim do CBN Sustentabilidade em Pauta. Um abraço também para Georges, que está lá na Bahia Farm Show. Participou aqui com a gente, né, na condução do programa. E nós voltamos na próxima sexta-feira, às 11 da manhã. Até lá.